Nesse mundo, matar qualquer ser vivo concede uma habilidade. Por isso, os mais poderosos podem ter até dezenas de milhares de habilidades ao mesmo tempo. Mas esse homem só conseguia ter no máximo 7. Porém, essas 7 habilidades podiam evoluir infinitamente. Uma habilidade de cura comum evoluiu até se tornar uma técnica divina capaz de regenerar membros cortados. Uma simples habilidade de corrida chegou ao nível de rasgar o próprio espaço. Foi exatamente por causa desse poder que Marcus conseguiu entrar no grupo dos 4 mais fortes da humanidade ainda nos 20 anos. Mas nem isso foi suficiente para conter o avanço dos demônios. Em pouco tempo, todos os humanos do mundo foram massacrados até a extinção. No final, apenas os 4 restaram. Para evitar essa catástrofe desde a raiz, prepararam usar o último trunfo da humanidade. Era o cristal do espaço-tempo de Alcínia, que tinha o poder de reverter o tempo e voltar ao passado. Mas só podia mandar uma pessoa de volta. Então Marcos, que havia começado o treinamento 20 anos depois dos outros e mesmo assim chegou ao nível deles, foi a escolha mais lógica. Eles acreditavam que se Marcos tivesse descoberto o potencial dele mais cedo e escolhido 7 habilidades poderosas desde o início, talvez pudesse ter evitado esse desastre. Justo quando Marcos estava no altar se preparando para ativar a formação, o teto da igreja foi rasgado por um dragão dourado. Ao os descobrir, ele ergueu a cabeça e começou a acumular baforada na boca. O Kaden disse a Marcos para não perder o foco, então deu um passo à frente e invocou uma formação para bloquear o ataque. Logo depois, gritou para Iris e o Kaden trocarem de posição, pois só ele podia ativar a formação de teleporte. Ao ouvir isso, a Iris avançou em direção ao dragão dourado no ar com passos ágeis. Chegando bem abaixo dele, ela cravou o cajado no chão. Instantaneamente, um escudo brilhante surgiu. Então o Kaine balançou a grande espada nas mãos, com o corpo inteiro irradiando chamas de alta temperatura. Quando a espada desceu, vários dragões menores perderam a vida num instante. Mas antes de conseguir respirar, ele viu a garra do dragão dourado se aproximando. Sem tempo para desviar, só conseguiu erguer a espada para bloquear. Instantaneamente, centenas de quilos de pressão se espalharam por todo o corpo dele. Vendo isso, Marcos estava prestes a sacar a espada e correr para ajudar quando Kaden o parou, mandando focar. A Iris disse para deixar com eles, e que depois de voltar ao passado, Marcos não deveria mais agir sozinho, mas tentar encontrar aliados. Marcos disse que faria o possível. Então o Kaden também disse que ele podia evitar mortes desnecessárias, mas que aqueles que instigavam guerras precisavam ser eliminados com certeza, especialmente aquele soberano louco chamado Clementine. Não importava o que acontecesse, aquele cara tinha que ser eliminado. Enquanto conversavam, a formação de teleporte estava quase pronta. O cristal do espaço-tempo começou a ressoar ao sentir as flutuações. No segundo seguinte, depois da magia se fundir com o cristal, a formação ativou com sucesso. As duas pessoas na frente se viraram para ver, e as expressões tensas foram substituídas por alívio. Quando Marcos abriu os olhos, se viu no meio de uma multidão. Olhou ao redor e reconheceu o cenário extremamente familiar, confirmando que tinha realmente conseguido viajar no tempo. Naquele momento, as pessoas ao redor ainda estavam em completo caos. Olhavam para o cenário estranho sem entender o que havia acontecido. O pânico era compreensível. Afinal, tinham acabado de cair numa dimensão alternativa. Nessa época, o fenômeno de pessoas desaparecendo tinha acabado de começar a aparecer no mundo real. Originalmente, Marcus também só soube depois de ser transportado para esse mundo que todas as pessoas que tinham desaparecido antes estavam ali. Esse mundo, existindo numa zona intermediária, era profundamente afetado pelo abismo formado através da devoração de outras dimensões. Os que tinham chegado primeiro na dimensão alternativa aprenderam habilidades sobrenaturais, tornando a passagem por ali completamente livre. Além disso, cada canto desse lugar estava cheio de vários tipos de bestas estranhas. Afinal, os humanos foram transportados para esse mundo. O portão do abismo abriria. A grande guerra começou naquele momento. Pensando nisso, Marcos descobriu que as habilidades anteriores e todos os atributos físicos tinham sido zerados. O tempo que tinha para ficar mais forte era de aproximadamente 5 anos. Mas aquele cara também deveria aparecer por essa época, né? Justo quando terminou de pensar, uma fissura se abriu no céu e algo preto estava prestes a emergir de dentro. Depois de emergir completamente, todos puderam ver claramente que era algo parecido com um pequeno demônio. Ele se apresentou como um sprite assistente, ali para ajudar todos a acelerar o progresso. Porém, Marcos sabia o que acelerar o progresso realmente significava nas palavras dele. Significava fazer com que eles reduzissem os próprios números rapidamente através de conflitos internos. Em seguida, o Sprite deu boas-vindas a todos na dimensão alternativa. Mas antes de terminar a frase, alguém o interrompeu, mandando cortar a conversa e logo mandá-lo para casa. Ouvindo isso, a expressão do Sprite ficou sombria na hora, dizendo para deixá-lo terminar de falar primeiro. A pessoa ficou assustada e em silêncio, sem ousar fazer mais barulho. O Sprite continuou dizendo que aquele lugar concederia liberdade ilimitada a todos. Já alguma vez fantasiaram com um mundo sem leis, ética ou moral. Ali podiam fazer o que quisessem. E mais do que isso, até as limitações físicas que sempre prenderam os humanos tinham desaparecido. A partir dali, podiam ficar infinitamente mais fortes de acordo com a própria vontade. Igual aqueles personagens chamados heróis nos filmes. Para demonstrar, com um estalar de dedos, o corpo da pessoa que tinha interrompido explodiu na hora.
A cena chocou as pessoas ao redor, que ficaram com medo até de respirar. O Sprite voltou ao sorriso anterior, dizendo que não gostava de pessoas que falavam demais e faziam barulho. Depois de um breve silêncio, as pessoas começaram a fugir freneticamente em todas as direções. Porém, a cada estalar de dedos do Sprite, os corpos daqueles que estavam gritando sobre escapar explodiam um após o outro. O Sprite gritou que já tinha dito que não gostava de pessoas barulhentas. A multidão restante imediatamente tapou a boca, sem ousar fazer nenhum som. No segundo seguinte, o Sprite continuou dizendo que ali bastava matar qualquer ser vivo para que runas fossem dropadas. Enquanto falava, extraiu uma pedra branca de um cadáver. Então explicou que além desse tipo, havia outros 8 tipos semelhantes, todos dropados aleatoriamente, embora o da frente fosse a runa branca de grau mais baixo. Enquanto todos se esforçassem para crescer no futuro, poderiam obter runas melhores. O Sprite ergueu a runa, dizendo que era uma runa que podia aumentar a força, e perguntou se alguém a queria. Todo mundo recuou imediatamente ao ouvir isso, com medo de deixar aquela criaturinha insatisfeita. Naquele momento, no entanto, Marcos abriu caminho pela multidão e saiu, erguendo a mão para olhar a runa na frente. Não conseguiu evitar um suspiro, pois fazia muito tempo que não usava algo assim. O Sprite ficou surpreso por um momento. Então voou até o lado de Marcos, dizendo que era muito bom, que deveria participar ativamente assim. Então pediu para Marcos estender a mão e perguntou se sentia o quão mágico era. A runa distorceria as leis para aumentar a força. De uma perspectiva científica, com a força original de Marcos, ele só conseguia levantar 117 kg de objetos, mas agora tinha aumentado para 122 kg. E além disso, as runas também podiam... Antes de terminar, o Sprite parou abruptamente porque percebeu que Marcos não estava nem um pouco curioso ou animado. Então disse que de qualquer forma, as runas teriam efeitos diferentes de acordo com o tipo. Então quanto mais runas obtivessem, mais poderosos ficariam. O único jeito de sobreviver era colecionar runas continuamente para ficar forte. Assim que essas palavras foram ditas, o medo nos rostos das pessoas foi substituído por ganância. No segundo seguinte, começaram a competir para pegar as runas que tinham acabado de cair no chão. Mas o Sprite absorveu aquelas runas de volta para as mãos, dizendo que ficaria com elas e que todos deveriam ir procurar as próprias. Isso decepcionou muito quem estava prestes a pegar as runas. Então o Sprite disse que tocando na orelha direita, poderiam abrir o painel de informações pessoais para ver as runas que já possuíam. Todos tentaram e descobriram que um painel realmente aparecia. O Sprite acrescentou que os atributos iniciais médios dos humanos eram todos 10. Marcos olhou e viu que depois de usar aquela runa antes, a força dele tinha aumentado um ponto. Em seguida, o Sprite disse que para ajudar todos a se adaptarem rapidamente, forneceria muitos benefícios. Então, de repente, todos sentiram algo pesado nas mãos. Olhando para baixo, descobriram que armas tinham aparecido do nada. Depois que o Sprite disse que o tutorial tinha acabado, desapareceu no local. De repente, alguém gritou para olhar atrás. Todos se viraram e viram que um grupo de goblins havia aparecido não muito longe. Esses goblins ficaram extremamente animados ao ver os humanos. As pessoas que sentiram que algo estava errado já tinham começado a correr para a parte de trás da multidão. Depois que os goblins se aproximaram, todos conseguiram ver os rostos claramente. Uma garota disse para não provocá-los e que deveriam recuar lentamente. Mas depois de recuar apenas 2 passos, as pessoas no fundo pararam abruptamente. Todos olharam para trás e descobriram que estavam bloqueados por uma parede invisível. Isso jogou todos num pânico completo. Mais importante, essa parede estava se contraindo continuamente para trás. Além disso, a parede atrás dos goblins também estava se contraindo junto. De repente, alguém notou uma porta próxima que parecia levar para fora, e também viram um número na porta. Depois que uma pessoa saiu, o número na porta mudou para 48. As pessoas entenderam imediatamente que essa porta talvez só permitisse 50 pessoas saírem, então começaram a correr freneticamente em direção à porta. Vendo a situação, Marcos achou risível. Se 100 pessoas se unissem para lutar, as chances de vencer seriam bem boas. Na vida anterior ali, 40 pessoas morreram nas mãos dos goblins, mas agora era diferente. Era preciso eliminar rapidamente esses goblins para prosseguir para o próximo estágio. Naquele momento, os goblins sentiram a covardia dos humanos e começaram a avançar. Logo gritos ecoaram de dentro da multidão. Depois que Marcos matou um, outro já tinha chegado acima da cabeça dele. Primeiro agarrou o pulso do goblin, depois o cortou ao meio com um golpe. Essa cena também chamou a atenção dos goblins ao redor. Marcos assumiu uma postura de ataque, impedindo outros goblins de avançar, depois lamentou que aquele corpo de décadas era desconfortável demais para usar. Já estava cansado depois de matar apenas 2 goblins. Porém, a sorte foi boa daquela vez, pois a agilidade aumentou em 0,1%. Vale saber que conforme a agilidade melhora, a velocidade de reação também melhora. Naquele momento, um goblin atrás de Marcos aproveitou a distração para jogar uma adaga nele. No entanto, tendo acabado de melhorar a agilidade, Marcos ouviu o som do ar sendo cortado e rapidamente virou a cabeça enquanto desviava do golpe. Também jogou a espada curta em direção ao goblin. No segundo seguinte, a espada curta acertou precisamente a cabeça dele, tirando a vida. Vendo Marcos matar os companheiros um após o outro, os goblins escolheram 3 para lançar um ataque coordenado. No entanto, nos olhos de Marcos, eles já tinham se tornado runas andando.
Enquanto passava rapidamente por eles, os três caíram no chão antes de conseguirem reagir. Embora os atributos tivessem sido zerados, a experiência de combate e as memórias da vida anterior continuavam intactas. As outras pessoas ficaram aturdidas depois de ver Marcos matar vários goblins em sucessão. Porém, isso também mostrou a elas que esses monstros podiam de fato ser mortos. Então a batalha entre os dois lados começou oficialmente. Marcos também se juntou, abatendo rapidamente os goblins à frente. Na verdade, não havia necessidade de ser tão urgente desde o início. Mas Marcos não podia perder tempo ali porque muitos humanos já existiam nesse mundo. As pessoas que tinham acabado de chegar teriam um período de proteção de novatos de 3 meses. Enquanto ficassem dentro das áreas designadas, não encontrariam jogadores veteranos. Mas depois de 3 meses, teriam que lutar contra aqueles com 2 ou 3 anos de experiência. Então Marcos tinha que usar esse tempo para ficar mais forte rapidamente. A decisão do Kaden de mandar Marcos para esse ponto no tempo foi verdadeiramente a escolha mais correta. Em pouco tempo, a batalha chegou ao fim. Olhando para os cadáveres ao redor, as pessoas não conseguiam acreditar que Marcos tinha matado mais da metade dos monstros sozinho. Naquele momento, o Sprite apareceu de novo. Olhou ao redor e disse que os resultados ali foram bem impressionantes e que o número de pessoas também tinha sido reduzido adequadamente. Depois de dizer isso, removeu as paredes invisíveis ao redor e então voltou para a fissura do vazio. Depois que foi embora, todos ousaram xingar o ar vazio. Naquele momento, Marcos abriu o painel de informações para verificar e descobriu que os atributos dessa vez eram muito mais fortes do que na vida anterior. Também havia obtido uma arma. O próximo passo era descobrir como ficar mais forte rapidamente. Marcos lembrava que na vida anterior, o Kaden havia mencionado que havia uma masmorra oculta dentro da área tutorial, e era uma masmorra brutal. No entanto, ele não tinha conseguido chegar ao fim naquela época, e acreditava que ninguém conseguiria limpar aquela masmorra durante o período de novatos. Mesmo assim, disse que mesmo assim tinha ganhado benefícios enormes com ela, e que a capacidade atual de fazer parte dos membros do Esquadrão Valkyrie era graças a isso. Ele também disse que se pudesse voltar ao passado, definitivamente iria conquistar aquela masmorra primeiro, o que talvez tivesse permitido derrotar Marcos. Com isso em mente, Marcos se preparou para partir em busca daquela masmorra oculta, mas precisava resolver algo primeiro. Era encontrar os 2 fragmentos ocultos que o Kaden disse estarem escondidos dentro da área tutorial. Justo quando Marcos estava prestes a partir para a localização do primeiro fragmento, ouviu de repente uma discussão atrás. Parecia que uma garota estava sendo incomodada por um grupo de homens. Os homens estavam usando o pretexto de unidade para a sobrevivência para tentar manter a mulher com eles. Enquanto os companheiros da mulher atrás dela não ousavam dar um passo à frente para ajudar, vendo que estavam em menor número. No entanto, Marcos não queria se envolver em tais assuntos porque os fragmentos ocultos desapareceriam automaticamente depois de uma semana e precisava obtê-los antes disso. De repente, um cara atrás chamou o nome de Marcos. Ele se virou e perguntou se o conhecia. Ouvindo isso, aqueles 2 caras ficaram obviamente muito surpresos. O garoto loiro deu um passo à frente e perguntou se Marcos estava idiota. Não estavam juntos antes de serem transportados? Ouvindo isso, o cérebro de Marcos começou a trabalhar a todo vapor. Finalmente, depois de um minuto, lembrou que eram colegas de classe. Na vida anterior, quando estavam saindo juntos, foram transportados. Naquela época, eles morreram na primeira rodada, por isso Marcos não conseguia se lembrar deles. Nessa vida, provavelmente foi porque Marcos matou mais da metade dos goblins que eles conseguiram sobreviver. A garota, ao ver Marcos, sacudiu com força a mão do homem. Então se virou e correu em direção a Marcos. Comparado a eles, Marcos reconheceu a Helena de imediato. Aqueles homens inicialmente queriam usar métodos forçados. Mas quando viram o rosto de Marcos claramente, pararam porque se lembravam claramente da cena de Marcos sozinho derrotando um grupo de goblins. No entanto, pensando bem, Marcos podia estar esgotado. Então o líder fez sinal silencioso para os subordinados. Depois que se aproximaram e rodearam o grupo, ele disse que com certeza levariam a Helena naquele dia. Marcos simplesmente foi até ele e disse num tom gelado para repetir isso. Sentindo a intensa vontade de matar de Marcos, ele inconscientemente recuou 2 passos. Marcos avançou diretamente e o empurrou para o lado. Quando o cara se virou, as veias saltaram instantaneamente enquanto queria agir. Em resposta, Marcos sacou a espada curta e perguntou se tinha algo a dizer. Bem nesse momento, o líder deles chegou, dizendo que não eram pessoas ruins e sugerindo que viajassem juntos, pois ter mais pessoas significava melhor apoio mútuo. Pelos olhos daquele homem, Marcos conseguiu perceber facilmente que ele já tinha se adaptado às regras ali. A natureza que havia originalmente escondido faria pessoas como ele prosperar como peixes na água depois de perder as restrições. Justo quando Marcos apertou a adaga, querendo eliminá-los, lembrou de repente do Kaden, dizendo para evitar mortes desnecessárias, e da Iris dizendo para não agir sozinho, mas tentar encontrar aliados. Depois de pensar nisso, Marcos suprimiu a vontade de matar. Mesmo que não interviesse, caras como ele se destruiriam por conta própria. Então se virou e saiu dali. O subordinado quis dar um passo à frente, mas foi parado pelo líder, pois queria estabelecer a própria ordem ali. Depois desse incidente, o garoto loiro sentiu que os humanos ali eram mais aterrorizantes do que goblins. Então olhou na direção de Marcos, sentindo que parecia completamente diferente de antes.
Antes via Marcos como um órfão que sempre ficava sentado sozinho em cantos distraído, e achava que era um fraco. Naquele momento, correu para frente e perguntou por que Marcos tinha fingido não reconhecê-los antes. Diante dessa pergunta, Marcos não soube como responder por um momento. Finalmente inventou uma desculpa dizendo que tinha amnésia. Então desviou o olhar para Helena próxima. Embora ela tivesse vivido bem no mundo real antes, ali beleza era uma faca de dois gumes. Depois de Marcos liderar o grupo por um tempo, a garota loira atrás não conseguiu evitar de perguntar para onde estavam indo. O cara ao lado também estava muito curioso. Marcos disse que tinham chegado e que podiam ver por si mesmos. Todos olharam para cima e descobriram que tinham chegado à entrada de uma estação de metrô. Era o lugar onde Marcos poderia obter o primeiro fragmento oculto, a estação Gangnam. Naquele momento, a Helena perguntou o que Marcos tinha os trazido ali para fazer. Marcos achou trabalhoso explicar para eles. Se não fosse pelas palavras da Iris, definitivamente agiria sozinho. Finalmente, sem outra escolha, Marcos disse que, embora tivesse amnésia, tinha ganhado habilidades sobrenaturais como resultado, então sentia que havia coisas boas lá embaixo. Já que vários monstros existiam, dizer que tinha habilidades sobrenaturais devia ser razoável, né? A garota loira atrás perguntou ao companheiro se era realmente seguro seguir Marcos assim. Depois de ouvir isso, Marcos se virou e disse que não precisavam segui-lo, pois respeitava a escolha pessoal. Mesmo que apenas observassem por trás depois, tudo bem. Depois de ouvir o tom arrogante de Marcos, o garoto loiro ficou muito irritado. Mas também sentiram que Marcos talvez realmente soubesse algo. Então, depois de considerar, decidiram segui-lo, sentindo a atmosfera cada vez mais sinistra. O rapaz loiro perguntou se estavam indo a algum lugar seguro agora. Marcos disse que não. Agora iriam encontrar amigos que viviam ali há muito tempo. Depois de ouvir isso, ele ficou completamente incrédulo, pois quem viveria num lugar assim? Depois de andar um pouco mais, Marcos parou de repente. Então sacou a adaga por trás. Antes que alguém pudesse reagir, Marcos balançou a lâmina em direção aos pés do Tyler, e sob o olhar apavorado de todos, cortou um verme perto do pé dele ao meio. O Tyler ficou tão assustado com a ação que não ousou respirar. Marcos disse que eram vermes verdes, e que emergiriam depois de sentir vibrações do chão. Se fossem mordidos por eles, perder um pedaço de carne seria considerado leve. Depois de explicar isso, Marcos pegou a runa dropada pelo verme verde, então ensinou um método simples para eliminar vermes verdes. Era só olhar para o chão e se vissem o solo se inflando em algum lugar, espetar diretamente para baixo. Depois que aprenderam a técnica, acharam simples como o whack-a-mole. No entanto, o cara com fones de ouvido ainda hesitou em agir. Bem, então um trecho de terra atrás dele inflou lentamente, formando um grande monte. No segundo seguinte, um verme verde estourou e avançou em direção a ele. Felizmente, Marcos descobriu a tempo e correu rapidamente para empurrá-lo para o lado. Depois simplesmente balançou duas vezes para picar esse verme verde em pedaços. O Tyler veio perguntar como Marcos sabia essas coisas. Marcos apenas se virou e disse que era a habilidade sobrenatural dele. Todos ficaram meio descrentes. Só Helena mostrou olhos admiradores. Depois de caçar por mais um tempo, o chão estava coberto de runas. Quando Marcos se abaixou para coletá-las, percebeu que ainda estavam parados atrás. Então se virou e perguntou por que não estavam coletando. A Helena disse que acharam melhor Marcos absorver essas runas para subir de nível e então protegê-los. Porque mesmo que absorvessem essas runas agora, não conseguiriam ficar mais fortes imediatamente como Marcos. Marcos suspirou e explicou que runas obtidas pelo próprio esforço devem ser absorvidas por si mesmo. Se quisessem continuar viajando com Marcos, teriam que seguir essa regra no mínimo. Essa regra foi estabelecida por aqueles que vagaram no abismo por décadas na vida anterior de Marcos para garantir a coexistência entre companheiros. Para reduzir conflitos desnecessários, quem matasse a presa seria dono dos equipamentos, itens e runas dropados. Se fosse caça em grupo, a distribuição seria baseada na contribuição e na ordem de prioridade. Porque relacionamentos estabelecidos nesse ambiente eram como um barco com vazamento que podia virar a qualquer momento. Entenderiam esse princípio depois de algum tempo. Marcos disse que deveriam confiar mais nas próprias habilidades. Se fossem inúteis, definitivamente seriam abandonados. Essas eram as regras desse mundo. Depois de ouvir o que Marcos disse, todos estremeceram por dentro. Concordaram entre si com um aceno, depois começaram a procurar runas dropadas no chão. Marcos também sabia muito bem que depois que ficassem familiarizados com aquele lugar, ficariam loucos em busca de runas. Bem, então, o Tyler de repente pegou uma runa roxa. Instintivamente sentiu que essa runa era extraordinária. O painel mostrou que essa runa se chamava Essência dos Trolls Cruéis. Então, de repente, olhou para Marcos com cautela. Embora Marcos tivesse concordado prontamente em compartilhar antes, se quisesse lutar pela runa agora, o Tyler talvez não fosse páreo. Então perguntou tentativamente se essa runa pertencia a ele. O que não esperava era que Marcos concordasse com a cabeça bem prontamente. Essa runa era de fato bem boa nos estágios iniciais. Depois de absorvida, podia fornecer aos jogadores as habilidades de defesa e regeneração necessárias para a sobrevivência. Além disso, essa runa era semelhante a uma habilidade passiva, então era bastante popular, embora aumentasse muito o apetite do usuário. Comida podia ser tomada dos outros depois de ficar mais forte. Habilidades e proficiência nesse mundo eram todas determinadas de acordo com os graus das runas.
Algumas pessoas com habilidades fortes e poder mágico abundante tendo centenas de habilidades não era nada estranho. Por exemplo, o Caden que Marcus conhecia tinha mais de 1000 habilidades na vida anterior, mas esse ponto tornava Marcus completamente diferente dos outros. Originalmente, Marcus também tinha tentado absorver mais runas, mas depois cada tentativa falhou. A Iris também tentou muitos métodos, finalmente concluindo que Marcus só conseguia absorver 7. Ela disse que se tivesse sabido disso, teria feito Marcus aprender habilidades mais poderosas. Embora isso fosse a fraqueza fatal de Marcus, também era uma vantagem incomparável, porque permitia que as 7 habilidades dele evoluíssem infinitamente. O que originalmente era apenas uma habilidade de regeneração rápida de uma essência de lagarto Deloro mais tarde, evoluiu para ter o mesmo efeito que a técnica divina imortal do Kain. O que começou como uma simples corrida, eventualmente chegou ao nível de rasgar o espaço. Naquela época lhe deram o apelido de 7 estrelas. Foi exatamente por causa dessa habilidade que, mesmo tendo começado 20 anos depois dos outros, Marcus ainda conseguiu alcançar o ritmo deles e até superá-los. A principal razão pela qual o escolheram para voltar ao passado foi essa habilidade. Então, nessa vida, Marcus absolutamente não podia cometer nenhum erro. A Iris tinha dito que ele precisava selecionar cuidadosamente e então aprender essas 7 habilidades. Ali o Tyler começou a absorver depois de ver que Marcus não tinha objeções. No segundo seguinte, o painel mostrou que a resistência física dele havia melhorado com proficiência atual em 1%. Vendo isso, abriu rapidamente o painel de informações para verificar e descobriu que as outras habilidades também tinham melhorado. Isso fez pensar que Marcus era idiota por dar um item tão bom aos outros. Acreditava que naquele ritmo, definitivamente superaria Marcus. Então Marcus continuou liderando o grupo para baixo. Isso deixou a Helena muito curiosa, perguntando por que ainda estavam descendo. Marcus disse que iam pegar o metrô. Ela perguntou se ainda havia metrô funcionando naquele mundo nessas circunstâncias. Marcus disse que saberiam quando chegassem. Tinha tanta certeza porque a inteligência daquele cara nunca tinha errado. Na vida anterior de Marcus, quando estavam discutindo como ficar mais fortes rapidamente, aquele cara veio dizendo que masmorras sozinhas não eram suficientes. Então disse que havia algo essencial na área tutorial, e aquela coisa aparecia no metrô. Embora a localização e a estrutura de cada estação fossem diferentes, toda estação de metrô tinha 3 níveis subterrâneos. Passando pelo portão de teleporte no meio das escadas até o nível mais baixo, encontrariam um metrô que nunca tinha partido. Se conseguissem embarcar naquele metrô, teriam sucesso, mas embarcar era muito difícil. De acordo com aquele cara, o metrô só ficaria ali por um dia, então Marcos tinha que obter o fragmento oculto dentro daquele dia. Depois que desceram, de fato encontraram um portão de teleporte à frente. A Helena perguntou se realmente precisavam entrar, pois parecia muito perigoso lá dentro. Marcos disse como de costume que veio ali seguindo os instintos, e se alguém quisesse voltar, podia ir embora a qualquer momento. O Tyler, tendo provado o sucesso, disse sem pensar que queria entrar. Então a Helena disse imediatamente que também queria ir. Vendo a aparência ansiosa dela, Marcos pensou que ela devia entender que uma garota tão bonita quanto ela enfrentaria mais perigos no futuro. Se quisesse sobreviver, o único jeito era ficar mais forte. A garota loira e o companheiro dela escolheram caçar ali, enquanto o cara com fones de ouvido disse numa voz muito baixa que também queria descer junto. O Tyler ouviu isso e zombou dele, perguntando o que ia fazer lá. Não tinha ficado com medo demais até de se mover antes? O cara com fones de ouvido olhou para cima e disse ao Tyler que aquilo não era da conta dele, que decisões tomasse não tinha nada a ver com o Tyler. O Tyler sentiu que a autoridade tinha sido desafiada, então rugiu que o cara tinha se aproveitado muito da experiência antes e que talvez não conseguisse cuidar dele se encontrasse em perigo. Naquele momento, Marcus interrompeu, dizendo para pararem de discutir. O tempo estava acabando e deveriam decidir por si mesmos. Com isso, Marcus foi em direção ao portão de teleporte. O cara com fones de ouvido e a Helena também o seguiram de perto. O Tyler rangeu os dentes atrás, xingando por ousarem ignorá-lo na frente da Helena assim. No entanto, ainda o seguiu pelo portão de teleporte. Depois que Marcus viu o mercado de conveniência lá dentro, pensou que era de fato ali. De acordo com aquele cara, o segundo nível das estações de metrô tinha algum tipo de mecanismo de recompensa, como um mercado de conveniência. Enquanto Tyler procurava armas defensivas, Marcus foi até a seção de utensílios de cozinha e encontrou uma panela. A Helena veio perguntar o que estava fazendo. Depois de preparar a panela, Marcus tirou uma bolsa de couro e disse que estava cozinhando. Então ela perguntou o que havia na bolsa. Enquanto dizia que era sangue de verme verde, Marcus despejou na panela. Naquele momento, ela ficou se perguntando por que Marcus tinha coletado isso. Então Marcus também tirou pele de Goblin, preparando para adicionar. Goblins tinham desenvolvido resistência ao veneno para combater vermes verdes com o tempo. Quando esses dois eram misturados, podiam criar um veneno ainda mais poderoso. O Tyler, vendo Marcus cozinhando, correu e perguntou se podia dar uma provada. Quando Marcus disse que era altamente tóxico, ele imediatamente recuou 2,5 metros. A Helena ficou surpresa que Marcos soubesse essas coisas e perguntou como conseguia. Marcos disse, como de costume, que era por causa da habilidade sobrenatural. Esse conhecimento relacionado aparecia naturalmente na mente. Mas o que eles não sabiam era que para aprender esse conhecimento,
Marcos tinha passado pelo inferno naquela época. O Kaden tinha dito que não importava quem voltasse ao passado, o avanço seria bem difícil sem inteligência. Então inteligência era o mais importante. Ele também tinha avisado para nunca contar essas informações a outros porque esse conhecimento do futuro só aceleraria a velocidade de erosão do abismo. No entanto, Marcos tinha esquecido as proporções dessa fórmula e o tempo de aquecimento. Mas olhando para aquele aglomerado na panela, achou que devia estar bem. Marcos despejou o gel de banho da prateleira, depois encheu o frasco com veneno. Isso tornava muito conveniente para aplicar. A Helena perguntou se podiam usar isso. Quando ouviram Marcos dizer que sim, ficaram inicialmente animados, mas no segundo seguinte Marcos acrescentou que uma runa de força poderia ser usada para 2 aplicações. O Tyler xingou Marcos de desonesto, lucrando até numa hora dessas. Então Marcos disse que também podia dar de graça, mas de uma perspectiva de longo prazo, não era uma boa escolha porque sabia claramente que relacionamentos baseados em dar unilateralmente eram facilmente quebrados. A Helena perguntou se podia usar um pouco primeiro e dar runas depois de ganhar. Ouvindo isso, Marcos entregou o frasco de gel cheio de veneno e lembrou de ter cuidado para não pegar nas mãos ou seria muito doloroso. Então os outros 2 vieram com as mesmas condições. Enquanto aplicavam nas armas, Marcos foi coletar alguns suprimentos necessários e os colocou numa mochila pequena depois de terminar. Quando Marcos os viu embalando várias caixas, lembrou que isso definitivamente chamaria a atenção dos outros, então deveriam deixar algumas. Marcos também ensinou a enterrar itens desnecessários na terra. Depois de ouvir essas palavras, a admiração da Helena por Marcos cresceu ainda mais. Ao mesmo tempo, ela se perguntou quando poderia ter habilidades sobrenaturais como as dele. Vale saber que talvez tivessem que ficar naquele mundo para sempre. Para sobreviver, precisavam se apressar e subir de nível lutando contra monstros. E atualmente, o jeito mais rápido e seguro de subir de nível era seguir Marcos. Com esse pensamento, ela rapidamente se levantou e alcançou Marcos. Ver a Helena caminhando tão perto de Marcos deixou Tyler, que gostava dela, muito infeliz. Então primeiro jogou a mochila pro Danny, mandando ajudar a enterrar. Depois alcançou Marcos e perguntou se também podiam obter habilidades sobrenaturais como as de Marcos. Marcos se virou e disse que talvez pudessem. Ao ouvir a resposta afirmativa, os 3 imediatamente ficaram sérios e perguntaram se era realmente verdade. Quando ouviram a resposta positiva, os rostos deles instantaneamente se encheram de alegria. Marcos não tinha mentido para eles. Dizia-se que entre os que vieram para a dimensão alternativa, alguns de fato obtinham habilidades especiais que não existiam no mundo real. Mas o que eles não sabiam era que usuários de habilidades costumavam ser os mais perigosos, pois usariam qualquer meio necessário contra os que estivessem ao redor para crescer. Naquele momento, Tyler veio de novo e perguntou por que Marcos era geralmente tão distante e não falava muito. Enquanto Marcos se virava para ir embora, disse que estava acostumado assim, pois não precisava dizer tanto antes. Porque nos últimos 5 anos antes da viagem no tempo, Marcos enfrentava aqueles monstros emergindo do abismo todos os dias. Foi também naquela época que a humanidade percebeu a própria insignificância. A esperança gradualmente se transformou em desespero. O Tyler, ouvindo o que Marcos disse, apenas achou que estava se exibindo. Pensava que se Marcos não tivesse aquela habilidade sobrenatural, não precisaria ouvi-lo. No entanto, pensando que só precisava seguir Marcos por mais um tempo e depois de ficar mais forte, poderia levar a Helena e ir por conta própria. Antes de terminar de pensar, Marcos de repente estendeu o braço para parar todos. Então se agachou e encontrou uma poça de gosma no chão. Marcos examinou o tipo de gosma. Não devia ser de caracóis espada, e não havia cheiro ácido nem fragmentos de órgãos, então também não era de zumbis. Com base na dedução, era muito provavelmente deixado por sereias terrestres. Embora esses monstros se movessem lentamente, podiam secretar uma toxina que induzia a paralisia rapidamente. Uma vez que caíssem nas garras delas, ser despedaçado era questão de segundos. No entanto, Marcos já tinha pensado numa contramedida. Primeiro os levou para encontrar muitas garrafas de cerveja, depois as transformou em coquetéis Molotov. Embora não houvesse gasolina ali, outros explosivos inflamáveis podiam ser substituídos. Naquele momento, o Tyler veio provocar Marcos de novo, dizendo que comparado ao mundo original, Marcos preferia aquele, né? Afinal, ali podia fazer o que quisesse. Então disse que se ele tivesse habilidades sobrenaturais... Antes de terminar, Marcos o encarou com olhos frios. Se o Kaden estivesse ali, o teria eliminado sem hesitar. Mas a Iris, que tinha salvado inúmeras pessoas, interviria para impedir. Finalmente, Marcos suspirou e pensou, esqueça. Então contou o plano de batalha para o que viria a seguir. Uma pessoa jogaria coquetéis Molotov na frente, enquanto os 3 restantes fariam os golpes finais. Naturalmente, os que lutassem na frente teriam direitos de prioridade para distribuir as runas. Ao ouvir isso, o Tyler imediatamente se voluntariou para lutar na linha de frente. Quando Marcos perguntou quem jogaria os coquetéis Molotov, tanto a Helena quanto o Danny levantaram as mãos simultaneamente. Marcos os instruiu a discutir entre si e selecionar uma pessoa. O Danny ficou suando frio sob o olhar intenso da Helena, pensando que dificilmente conseguiria competir com ela por esse papel, mas estava apavorado com o contato próximo com aqueles monstros. Vendo que não tinham ideia, Marcos decidiu que se revezariam jogando os coquetéis. Enquanto avançavam mais fundo, o Danny ficou cada vez mais assustado.
Embora naquele momento não pudesse expressar nenhum desejo de voltar, perguntou-se se realmente não sentiam nenhum medo. Quando olhou para cima, descobriu que a Helena à frente também estava tremendo incontrolavelmente, e justo quando sentiu um equilíbrio um pouco maior no coração, Marcos parou de caminhar abruptamente e avisou que ficassem em alerta. As criaturas estavam se aproximando. No momento em que as palavras de Marcos caíram, ouviram um som sussurrante de carne raspando contra o chão vindo da escuridão à frente. Marcos instruiu a Helena a jogar um coquetel molotov em direção à fonte do som. Embora a Helena estivesse apavorada naquele momento, continuou dizendo a si mesma internamente para ser mais forte. Quando o coquetel molotov saiu da mão dela e fez um arco pelo espaço completamente escuro, de repente iluminou aquele rosto horrível e aterrorizante. Quando a garrafa bateu no chão e derramou o conteúdo inflamável, as chamas que irromperam instantaneamente engolfiram a criatura, queimando-a completamente. Marcos então sacou a arma e instruiu o Tyler a segui-lo para os golpes finais, avisando para não tocar na toxina paralisante que cuspiam. Com isso, Marcos avançou com um passo rápido e golpeou com a lâmina, eliminando uma criatura imediatamente. Então girou e desferiu outro golpe, obtendo 2 runas com sucesso. O Tyler, que estava parado sonhando acordado por perto, foi acordado por uma criatura que de repente avançou contra ele. Em pânico, balançou a lâmina freneticamente. Infelizmente, não conseguiu acertar nenhum ponto vital. Não esperava que mesmo esse golpe drenaria a força vital da criatura. Isso o fez maravilhar com a eficácia do veneno que Marcos tinha feito, pois meramente arranhar a superfície da pele provava ser letal. Vendo isso, Marcos perguntou se o veneno que havia dado valia essas runas. O Tyler permaneceu imerso no entusiasmo, acreditando que com essa arma poderia rapidamente superar Marcos. No tempo seguinte, a Helena continuou jogando coquetéis Molotov em direção a áreas com concentrações densas de criaturas. As que escapavam da rede ou tentavam se aproximar eram abatidas por Marcos enquanto avançava. O Tyler seguia atrás de Marcos, dando os golpes finais. A situação atual correspondia perfeitamente às expectativas de Marcos. A toxina paralisante dessas criaturas possuía alta inflamabilidade. Portanto, nada era mais útil do que coquetéis Molotov. Depois de cortar por um tempo, Marcos percebeu que a arma estava obviamente embotada. Felizmente, com o aprimoramento do veneno, meramente arranhar levemente era suficiente. O Tyler sentiu que era como jogar um videogame, ficando mais animado a cada morte. Naquele momento, ele notou que mais 2 runas tinham dropado nas proximidades. Sem pensar, se abaixou e estendeu a mão para coletá-las. Ao fazer isso, não conseguiu notar uma criatura nas sombras próximas cuspindo toxina nele. Felizmente, os reflexos foram rápidos o suficiente para que as toxinas respingassem nas calças em vez disso. Num instante, as calças foram corroídas. O aterrorizante era que atrás da criatura que tinha atacado, muitos pares de olhos de repente se iluminaram. Vendo isso, ele se apressou em chamar a Helena para jogar coquetéis Molotov nessa direção. No entanto, quando a Helena abriu a mochila, descobriu que todos os coquetéis Molotov tinham sido usados. Sem escolha, ele chamou o Danny atrás para trocar de posição com ele para que o Danny pudesse continuar jogando os coquetéis. O Danny nervoso tentou várias vezes, mas não conseguiu acender o isqueiro. Quando o isqueiro finalmente acendeu, subitamente iluminou um rosto aterrorizante embaixo dos seus pés. Isso assustou tão mal que ele derrubou tanto o coquetel Molotov quanto o isqueiro nas mãos. O Tyler, observando a situação, sentiu a raiva surgir. Se virou e começou a xingar o Danny furiosamente. Felizmente, Marcos chegou bem então e golpeou com a lâmina. Isso impediu a criatura debaixo dos pés do Danny de tocá-lo. Marcos então disse que ficassem calmos, explicando que enquanto seguissem o plano, não haveria problemas. Com isso, Marcos se virou e voltou ao campo de batalha, instruindo-os a descansar ali e depois limpar o campo de batalha e coletar runas. Ao ouvir isso, todos desabaram no chão, ofegando pesado. Graças às runas de cura obtidas antes, os ferimentos do Tyler tinham cicatrizado completamente. Marcos disse que uma vez que a resistência dele aumentasse a certo nível, os ferimentos cicatrizariam ainda mais rápido e o instruiu a pegar a parte das runas. Depois de se levantar, ele olhou para as runas à frente com alguma decepção, sentindo que eram poucas demais. Então notou o Danny próximo. Isso fez pensar que se absorvesse a parte do Danny também, ficaria mais forte muito mais rápido. Depois desse pensamento, se aproximou do Danny questionando por que era tão desalmado. Antes que o Danny pudesse reagir, o Tyler travou a garganta dele num mata-leão. O frágil Danny estava completamente impotente contra ele. O Tyler então disse que o Danny não conseguia nem jogar um único coquetel Molotov direito, quase causando a morte dele agora há pouco. O Danny queria dizer que foi porque o Tyler tentou secretamente acumular aquelas runas que isso aconteceu, mas o aperto do Tyler apertou um pouco, impedindo-o de falar. A Helena deu um passo à frente e disse urgentemente ao Tyler para soltar, avisando que o Danny morreria se continuasse. Vendo que a intimidação tinha atingido o propósito, o Tyler jogou o Danny para o lado. Quando foi pegar a parte das runas do Danny, de repente uma faca de arremesso se cravou na frente dele. Marcos disse ao Tyler que aquelas não pertenciam a ele. O Tyler respondeu dizendo que dar essas runas a esse fraco não era diferente de jogá-las no lixo. Honestamente, não fazia diferença se esse cara estava ali ou não. Ainda teriam que dividir a atenção para protegê-lo, e o Tyler propôs dividir tudo igualmente com Marcos.
Marcos simplesmente disse calmamente que, como tinham concordado antes, precisavam distribuir de forma justa agora e não tocar em coisas que não pertenciam a eles. O Tyler sabia muito bem que não era páreo para Marcos, então só podia se levantar com raiva e ir embora. Marcos então disse ao Danny que ele precisava aprender a proteger o que era dele. Naquele momento, depois de alguma hesitação, a Helena se aproximou e perguntou se Marcos os achava irritantes ou um fardo. Ela tinha notado que, mesmo se Marcos estivesse sozinho, poderia facilmente lidar com aquele grupo de criaturas. Marcos a confortou, dizendo que não os julgaria por coisas nas quais não tinham habilidade. Ela então perguntou se Marcos continuaria viajando com eles, dizendo que sempre sentia como se Marcos pudesse ir embora a qualquer momento. Sem se virar, Marcos simplesmente disse que se conseguiam ou não acompanhar era problema deles, embora os três tivessem se saído bem, então não havia necessidade de se preocupar. Enquanto limpava o campo de batalha, Marcos descobriu que dessa vez as runas que droparam eram principalmente resistência e força. Para os estágios iniciais, tanto resistência quanto força eram atributos importantes, tornando essa colheita bastante satisfatória. Naquele momento, Marcos abriu o painel de informações para verificar os valores de força e resistência, que estavam prestes a chegar a 50. Depois que absorveu mais uma e o total chegou a 50, o sprite apareceu, parabenizando Marcos por ter valores de força e resistência que excederam 50 combinados. Isso alcançou uma primeira conquista. O sprite imediatamente reconheceu Marcos como a pessoa que tinha levantado a mão para pedir runas da última vez. Então começou a tagarelar incessantemente. Disse que sempre apreciavam pessoas trabalhadoras e dariam pequenas recompensas aos indivíduos mais proativos. Naquele momento, a Helena se aproximou tremendo e perguntou se isso poderia ser injusto. Afinal, as habilidades físicas de todos eram diferentes desde o início, então ninguém estava começando da mesma linha de largada. O Sprite primeiro a confortou, dizendo para não ter tanto medo, porque Sprites no início não atacariam os jogadores nem os matariam por insatisfação. No entanto, sempre havia exceções, entende, né? Talvez essa exceção possa ser você. Vendo o rosto da Helena ficar pálido de susto, o Sprite riu muito segurando a barriga, dizendo que era só brincadeira. Então perguntou por que alguém tão inteligente diria tais coisas. Você também tem qualidades superiores em comparação aos outros, não tem? Mas não apagou essas partes superiores apenas para ser igual a todos. A vida fundamentalmente não tem justiça. Depois de dizer isso, o Sprite pulou de volta para o lado de Marcos, dizendo que era hora de distribuir a recompensa. Marcos já sabia que a primeira pessoa cujos valores de habilidade excedessem 50 receberia a recompensa de selecionar 3 runas desejadas. O Sprite perguntou que runas Marcos queria. Com um estalar de dedos, uma runa de recuperação apareceu na mão. Explicou que, embora fosse de uso único, com ela, mesmo que o estômago fosse perfurado, a recuperação seria rápida. Poderia ser considerada uma habilidade de ressurreição. Os outros ficaram chocados ao ouvir o quão poderosa era essa runa. Os três simultaneamente pensaram que se caíssem em perigo mortal, Marcos com certeza escolheria a runa de recuperação para salvá-los. No entanto, Marcos sabia que se membros fossem decepados, seria inútil. Então perguntou ao Sprite se havia runas que podiam resistir à magia. O Sprite claramente não esperava que Marcos fizesse tal pergunta. Mesmo assim, conjurou várias runas do Círculo Mágico, dizendo que claro que havia. Isso decepcionou muito os três, embora a runa de recuperação fosse de fato excelente, a menos que fosse como o caso especial do Kane, de obter uma runa de recuperação de alto nível. Runas de resistência mágica e resistência física eram absolutamente impossíveis de obter na zona tutorial. Melhorar a resistência só ajudava com os níveis de atividade e velocidade de recuperação, enquanto resistência física e resistência mágica forneciam defesa e resistência fundamentais. Ataques físicos gerais podiam ser evitados através de agilidade e experiência, mas ataques mágicos não eram tão facilmente esquivados. Depois de usar as runas, Marcos abriu o painel para verificar a resistência mágica, que tinha chegado a 13. Dessa forma, pelo menos conseguiria evitar a morte instantânea quando sujeito a ataques mágicos. Vendo que a tarefa estava completa, o Sprite se preparou para partir. Antes de ir, disse que tinha grandes expectativas de Marcos. O encorajou a continuar se esforçando no futuro e finalmente deu um beijo voador, chamando-o de fofo. Essa cena deixou completamente aturdidas as 3 pessoas atrás de Marcos. Não esperavam que esse Sprite aterrorizante fosse de fato do sexo feminino. Olhando para as expressões deles, Marcos disse: "O que estão olhando? Vamos." No tempo seguinte, todos tinham perdido o constrangimento e o medo iniciais. Combinado com os bônus de runas obtidos antes, tudo parecia muito mais fácil do que antes. Naquele momento, o Tyler notou que Marco estava se agachando no chão trabalhando em algo de novo, achando que ainda estava fazendo veneno. No entanto, logo notou que a velocidade de Marcos permanecia a mesma de antes, sem nenhuma mudança, mesmo tendo obtido mais runas. Então se aproximou e perguntou por quê. Depois de absorver tantas runas, a velocidade de Marcos permanecia a mesma. Marcos arregaçou a manga e estendeu o braço para mostrar o motivo. Eles olharam para os padrões rúnicos no pulso de Marcos com curiosidade, perguntando o que eram. Marcos explicou que runas podiam ser coletadas pensando nas runas que se quer coletar. Seriam armazenadas como esses padrões e fixadas no braço. Quando perguntaram como Marcos sabia isso, disse como de costume que soube através da habilidade sobrenatural. A Helena também queria tentar isso.
Marcos se levantou e disse que aprender isso não os beneficiaria. Dessa forma, a força não podia melhorar rapidamente e a velocidade de caça desaceleraria. Além disso, se fossem mortos, tudo seria desperdiçado porque runas coletadas dessa forma sairiam intactas depois de perder os sinais vitais. Depois de ouvir isso, o Dani perguntou confuso por que Marcos as coletaria assim. Marcos disse que era para trocas futuras com os outros. Sabia claramente que negociações gradualmente apareceriam depois do tutorial e runas podiam ser usadas como moeda para transações. Finalmente, Marcos aconselhou que usassem todas as runas que obtivessem em si mesmos em vez de coletá-las. Depois de ouvir isso, o Tyler perguntou descontente se Marcos estava o subestimando. Se Marcos conseguia fazer isso, por que eles não conseguiam? Ouvindo isso, Marcos suspirou pensando. Que cara sem autoconsciência. Parecia que precisava levá-los por vários percalços para acordá-los. No entanto, antes disso, precisava organizar e atualizar os equipamentos. Com esse pensamento, Marcos os chamou, dizendo para ouvir com atenção. Quer escolham continuar seguindo Marcos para baixo ou ficarem aqui para caçar, não irá interferir. Mas naquele momento, naquele lugar, todos deviam ouvi-lo. Agora que entregassem todas as armas. O Tyler perguntou por que devia dar a arma a Marcos, acrescentando que Marcos já tinha uma. Marcos jogou a lâmina no chão, dizendo que essa estava embotada, então precisava de algumas armas reserva. O Tyler então perguntou o que usariam se Marcos pegasse todas as lâminas. Queria que se escondessem atrás de Marcos e assistissem Marcos matar monstros. O Danny, achando que era uma boa ideia, imediatamente disse que daria a arma a Marcos. No entanto, o Tyler o parou seriamente. Vendo a atitude resoluta do Tyler, Marcos perguntou se queria participar do combate do próximo nível. O Tyler, sentindo-se bastante forte, disse que Marcos sempre o subestimava, o que o irritava, então definitivamente queria ir. Marcos pensou consigo mesmo que uma vez que soubessem o que havia lá embaixo, talvez não pensassem da mesma forma. No entanto, se fossem, definitivamente teria que dividir a atenção para protegê-los. Finalmente, Marcos deu duas escolhas. Ou Marcos não iria e os deixaria ir sozinhos, ou eles não participariam e apenas assistiriam Marcos lutar por trás. O Dani imediatamente disse que não queria participar e escolheu a segunda opção. A Helena rapidamente seguiu, também escolhendo a segunda opção. Ela acreditava que, como Marcos tinha dito tais coisas, provava que o que estava lá embaixo era definitivamente perigoso. O Tyler então tentou persuadi-los de que exatamente porque era perigoso, deveriam lutar juntos. Aquele cara egoísta claramente queria abandonar os amigos e monopolizar todas as recompensas. Achava que o Dani era um fraco que podia ir ou não. Mas se a Helena também não fosse, não haveria ninguém para assistir a ele se exibir. Marcos pensou consigo mesmo que o Tyler tinha bastante sorte porque o que tinha renascido era Marcos, não o Caden. Do contrário, teria sido esmagado em pedaços, colado de volta, então esmagado de novo. Como não conseguiam chegar a uma conclusão rapidamente, Marcos disse para descerem primeiro e decidirem depois, pois não tinha muito tempo sobrando. Só então o Tyler mostrou um sorriso satisfeito. Acreditava que, como Marcos queria ir sozinho, devia haver muitas recompensas excelentes lá. Só tolos desistiriam de oportunidades tão boas. No entanto, pouco depois que desceram, vieram correndo de volta em pânico. Enquanto corriam, a Helena culpou o Tyler, dizendo que tinha dito que seria perigoso lá. O Tyler rugiu como poderia ter sabido. Logo depois de descerem, viram uma criatura que não estava no mesmo nível dos monstros anteriores. Uma besta serpentina com mais de 30 metros de comprimento. Depois de correr para cima, o Tyler olhou para baixo de novo, pensando que devia estar louco para enfrentar tal monstro sozinho. Ao mesmo tempo, enquanto Marcos encarava aquela serpente, ela também o examinou com olhos frios. Então ergueu a cabeça, com a garganta se inflando com um grande caroço. Vendo essa postura, Marcos primeiro desviou para trás de um pilar de pedra, então tampou firmemente os ouvidos. No segundo seguinte, a serpente abriu a enorme mandíbula e cuspiu uma poderosa onda de choque vermelha. A onda de choque primeiro atingiu onde Marcos tinha estado. Depois se moveu para o pilar de pedra onde Marcos estava se escondendo. Marcos tinha antecipado que usaria esse tipo de ataque. Felizmente, tinha escolhido resistência mágica antes. Do contrário, até o pós-choque teria sido insuportável. Marcos sabia claramente que essa serpente não só podia disparar poderosas ondas de choque mágicas, como também tinha escamas excepcionalmente duras que espadas comuns não conseguiriam danificar minimamente. No entanto, Marcos também sabia exatamente onde ficava a fraqueza dela. Com esse pensamento, Marcos saiu de trás do pilar de pedra. Primeiro desviou do ataque da cauda com um movimento rápido. Então saltou para ficar acima dela. Em seguida, enfincou forçosamente a adaga na direção contrária das escamas, penetrando a pele. As lacunas entre as escamas eram extremamente vulneráveis. A serpente berrou para o céu de dor. Marcos não se incomodou em recuperar a adaga e imediatamente recuou em alta velocidade, mantendo uma distância segura. No entanto, a serpente ferida não deixaria Marcos ir embora tão facilmente. Depois de se recuperar, abriu a boca e avançou, mas Marcos ainda conseguiu desviar para o lado. Então ela ergueu a cabeça de novo, encarando Marcos intensamente. Da boca novamente cuspiu aquela magia de onda de choque vermelha. Embora esse golpe não tivesse acertado Marcos, por estar tampando os ouvidos, a sensibilidade ao ambiente ao redor diminuiu dramaticamente. Quando Marcos notou a cauda varrendo em sua direção, era tarde demais. Só conseguiu levar o golpe de chão.
A serpente achou que aquele golpe seria suficiente para espalhar os ossos de Marcos. No entanto, quando a fumaça dissipou, descobriu que Marcos apenas havia raspado um pouco de pele na cabeça. Isso a fez tremer involuntariamente, pois aquele ataque claramente não tinha alcançado o efeito esperado. Marcos olhou para onde tinha inserido a adaga antes, ainda sangrando para fora, e sabia que o veneno estava fazendo efeito. Embora essa serpente tivesse alta defesa física, tinha quase nenhuma resistência ao veneno. No entanto, devido ao tamanho enorme, a toxina de uma adaga estava longe de ser suficiente. Felizmente tinha acabado de obter 5 ou 6 lâminas deles. Naquele momento, com as pontas dos dedos suspensas na faca entre a vida e a morte, as pupilas azul gelo de Marcos cortavam com uma luz fria mais afiada do que qualquer lâmina. A serpente gigante se empinou, as pupilas esmagando o último raio de luz. As presas venenosas rasgaram o ar. Naquele instante, parecia que o mundo inteiro tinha se tornado presa, tremendo em sua garganta. A coluna de Marcos estava esticada como uma flecha totalmente tensionada. Cada centímetro da trajetória de mergulho era uma aposta. A serpente esmagaria carne e osso, ou a lâmina de Marcos I rasgaria uma fissura nessa situação desesperadora. Naquele momento, a Helena e os outros dois no nível superior de repente sentiram o chão sacudir violentamente. Já tinham corrido bem longe daquele lugar, mas ainda conseguiam ouvir os sons. Isso fez a Helena se preocupar se Marcos realmente conseguia lidar com isso sozinho. O Tyler, vendo-a parar, perguntou o que estava fazendo e mandou se apressar. Como não tinham mais armas, planejavam voltar ao mercado de conveniência primeiro. No entanto, a Helena permaneceu parada no lugar, olhando para trás na direção de Marcos. Depois de muita deliberação, se virou e disse que estava voltando para encontrar Marcos. O Tyler, vendo que não só era geralmente ignorado e menosprezado por Marcos, mas agora até a Helena começava a ignorá-lo, sentiu a raiva subir. Sem escolha, os dois tiveram que seguir a Helena de volta. Quando desceram e ouviram os movimentos de Marcos, a Helena rapidamente perguntou sobre a condição atual. No entanto, quando viu claramente a cena à frente, ficou chocada, sem palavras. Naquele momento, Marcos estava firmemente preso nas mandíbulas enormes da serpente pelo braço. Calmamente puxou uma adaga e a fincou na mandíbula inferior da criatura. Com dor, ela rugiu e abriu a boca, permitindo que Marcos se libertasse. Incluindo a anterior, Marcos tinha agora inserido 3 adagas no corpo dela. Cada uma estava revestida com veneno mortal. Conforme a toxicidade fazia efeito, ela começou a tremer por inteiro, parecendo incapaz de se sustentar. Como Marcos tinha absorvido consideráveis runas de resistência antes, os ferimentos se curariam lentamente. Marcos sabia claramente que, embora veneno não tivesse efeito nas bestas mágicas que apareceriam depois, nos estágios iniciais era o meio de ataque mais eficaz. Em breve, a grande serpente parou de lutar e perdeu a vida. Naquele momento, os 3 companheiros de Marcos correram rapidamente e perguntaram se Marcos estava bem. No entanto, Marcos não respondeu imediatamente, mas perguntou por que tinham voltado. A Helena disse que voltou porque estava preocupada com Marcos e perguntou se o braço estava bem. Marcos disse que era apenas um arranhão menor e que o ferimento cicatrizaria por si só em breve. O Tyler, olhando para a serpente deitada no chão, estava chocado demais para falar. Não conseguia imaginar que Marcos tinha derrotado aquela besta sozinho. Naquele momento, finalmente reconheceu a lacuna intransponível entre si mesmo e Marcos. Marcos então começou a trabalhar no cadáver da serpente. Logo extraiu uma runa de habilidade chamada Onda de Choque de Serpente Espinhosa. Se essa runa fosse combinada com runas mágicas, seria muito útil nos estágios iniciais. Como Marcos não tinha absorvido nenhuma runa mágica, não conseguia usá-la agora. No entanto, também não queria absorver esse tipo de runa de habilidade. Depois que o Tyler perguntou, Marcos disse claramente que não usaria essa runa. Assim que terminou de falar, o Danny atrás perguntou se Marcos podia dar essa runa a ele. Ao ouvir isso, o Tyler imediatamente empurrou o Danny para o lado, dizendo que seria melhor dar a ele do que a esse fraco. O Danny perguntou se o Tyler já não tinha uma. O Tyler disse que o Danny estava tremendo de medo na retaguarda o tempo todo, então que adiantaria dar a ele? Vendo que os dois estavam prestes a discutir de novo, a Helena rapidamente deu um passo à frente para mediar. No entanto, a mediação não foi muito eficaz. Justo quando os dois estavam prestes a brigar, Marcos o chamou para parar. Então disse que nunca mencionou dar aquilo. Venderia depois e se comprassem agora podia dar um desconto de 5%. Depois de ouvir isso, os 3 ficaram aturdidos, depois perguntaram se podiam pagar parcelado. Marcos disse que alguém precisaria garantir, então que garantissem uns aos outros. Depois de discutir entre si por um tempo, finalmente decidiram deixar a Helena ficar com essa runa. Esse resultado correspondia às expectativas de Marcos, porque aqueles 2 homens não conseguiam confiar um no outro, sobrando apenas a Helena. Além disso, Marcos tinha notado antes que ela tinha absorvido runas mágicas. Depois que os 3 entregaram as runas a Helena, ela se aproximou de Marcos e disse que tinham reunido 3 runas de agilidade e percepção mais 7 runas de resistência e força cada. No entanto, Marcos reduziu o pagamento dela por uma runa de força, já que tinha prometido um desconto de 5%. A Helena disse que Marcos era verdadeiramente meticuloso. Enquanto se virava, Marcos disse para não acharem que estava sendo excessivo. Se ficassem acostumados a obter algo de graça em um lugar assim, perderiam rapidamente as vidas depois. Onde nesse mundo havia transações sem preço. Embora a Helena achasse as palavras de Marcos duras, também sabia que estavam corretas.
Com isso, Marcos começou a procurar por toda parte por um certo item. A presença de uma serpente espinhosa significava que definitivamente haveria minério de Jutalan. Durante a batalha com a serpente espinhosa, Marcos já tinha notado o minério naquela área. Depois de se agachar, primeiro coletou um pouco. Então começou a trabalhar continuamente com ele. Os dois atrás observavam, pensando que Marcos estava usando poderes sobrenaturais para criar algo de novo. Incapazes de conter a curiosidade, se aproximaram e viram que o metal nas mãos de Marcos parecia ter plasticidade e estava sendo moldado em formato de pico. Depois de dar a forma, Marcos rapidamente se levantou, tirou as adagas que havia anteriormente inserido na serpente. Naquele momento, todos antecipavam o que Marcos criaria de incrível dessa vez. Em seguida, Marcos extraiu alguns órgãos internos da serpente. O Tyler perguntou se estava fazendo veneno de novo. Marcos disse que dessa vez era diferente, mas não explicou em detalhes o que estava fazendo. Embora as escamas da serpente espinhosa fossem muito duras, não podiam ser usadas diretamente como armas. De acordo com o conhecimento que Marcos tinha aprendido na vida anterior, os órgãos e as escamas da serpente eram necessários para solidificar o minério de metal maleável. Embora esse tipo de arma tivesse um alcance de dano muito pequeno e não pudesse causar sangramento ou outros danos secundários, contanto que soubesse a fraqueza do oponente e tivesse a habilidade de acertar aquele ponto com um golpe, se tornava a arma mais forte. No entanto, como Marcos tinha moldado a mão, a ponta não estava afiada o suficiente. Então usou uma adaga para testá-la, achando a dureza bastante forte para criar armas relativamente poderosas usando materiais de baixo nível obtidos no estágio inicial. Os alquimistas do mundo anterior tinham se esforçado consideravelmente. Enquanto usava a adaga para afiá-la, Marcos pensou que com essa arma conseguiria romper suavemente a defesa daquela criatura ao obter o segundo fragmento oculto. Então enrolou com tiras de pano para fazer um cabo. Essa arma finalmente estava completa. Naquele momento, Tyler se aproximou de novo e perguntou se Marcos venderia essa arma. Poderia dar todas as runas que possuía. Vendo como Marcos tinha fabricado cuidadosamente essa arma, deduziu que devia ser muito poderosa, pelo menos várias vezes mais forte do que a arma nas mãos dele. No entanto, no segundo seguinte, quando olhou para cima, o coração subitamente tremeu porque viu intenção de matar no rosto impassível de Marcos. Aqueles olhos eram ainda mais aterrorizantes do que os goblins de antes. Conseguia sentir que se tivesse se movido naquele momento, Marcos o teria matado sem hesitar. No momento antes das portas do metrô fecharem, Marcos disse que os veria lá em cima. A Helena, mais razoável, disse que tinham feito exigências excessivas desde o início. Se não fosse Marcos, nunca teriam chegado tão longe. Então a Helena acreditava que deveriam ter ouvido Marcos desde o início. Então se virou e chamou os dois para se apressarem em saírem. No entanto, o Tyler não pensava assim. Acreditava que esses dois tolos estavam destinados a ser mal-sucedidos por causa dessa atitude. Querer ficar mais forte era errado. Naquele momento, o coração dele continha apenas um pensamento: ficar mais forte. Por esse objetivo, não pararia diante de nada. Naquela hora, Marcos sentou no metrô e começou a organizar a inteligência da vida anterior. Primeiro, esse metrô passaria por 20 estações, parando em cada uma. Segundo, cada estação teria artefatos aleatórios aparecendo. Terceiro, era impossível voltar a estações já passadas. Marcos sabia que mesmo andar até a estação final não produziria necessariamente nada bom, então tinha que escolher com cuidado. Tinham chegado agora à 12ª estação. As armas anteriores eram todas obtíveis através de fragmentos ocultos, então eram bem boas. O Anel de Lauren sozinho não só podia melhorar a percepção, mas também prever vagamente as fraquezas dos monstros, o que era muito prático nos estágios iniciais. No entanto, como Marcos já dominava as fraquezas de quase todos os monstros, essas armas não ajudavam muito. Além disso, Marcos já tinha uma arma, o que precisava agora eram outras coisas, como pedras angulares. Quando o metrô chegou a outra estação, Marcos lentamente desceu do vagão. Quando viu o item dessa vez, ficou aturdido porque na plataforma havia uma caixa de biscoitos de nuvem de louco. Marcos não esperava que esse item reaparecesse ali. A partir da primeira mordida depois de colocar na boca e mastigar, o coeficiente de runas aumentaria lentamente. Quanto mais mastigasse, mais os valores das runas melhorariam. Depois de mastigar e engolir, ganharia 10 minutos de melhoria total de atributos com um impulso de 20%. Vendo isso, Marcos imediatamente o pegou. Era exatamente o que queria. Embora esse item não pudesse ser usado fora da zona tutorial, não havia nada melhor do que aquilo ali. Aquela coisa era verdadeiramente nostálgica. Antes, sempre que Marcos comia um, aquela mulher vinha e perguntava por que estava comendo aquilo de novo. Ela também dizia que aquele tipo de coisa não era adequado para Marcos. Dessa vez, Marcos definitivamente ficaria mais forte e evitaria esse desastre. Depois de obter os biscoitos, Marcos se virou e saiu. Quando saiu do metrô e voltou para a estação inicial, a encontrou vazia. Marcos achou que os três deviam ter saído por conta própria. Agora ainda faltavam 4 dias até que o próximo fragmento aparecesse. Para melhorar rapidamente, Marcos podia ou focar em caçar e coletar runas ou desafiar as tarefas restantes para obter recompensas. Embora a dificuldade e o conteúdo das tarefas fossem aleatoriamente desconhecidos, Marcos podia começar com tarefas que ofereciam boas recompensas e ir avançando por elas. Naquele momento, Marcos pensou numa tarefa com recompensas muito generosas que podia ser concluída rapidamente.
Depois de completar essa tarefa, poderia obter uma pedra filosofal de imitação feita por um mago novato, que podia simultaneamente melhorar todas as habilidades e valores do usuário e curar imediatamente ferimentos fatais. Esse tipo de artefato era raro de obter até na zona tutorial, muito menos na zona carmesim. No entanto, apenas um louco tentaria essa tarefa. Na vida anterior de Marcus, sabia que uma garota chamada Nalin tinha originalmente ido a uma prisão como voluntária, mas foi inexplicavelmente arrastada para o abismo. Originalmente, ela tinha sido gentil com todos naquela prisão e todos eram amigos. No entanto, quando o tutorial começou, ela foi traída por todos. Depois que o traço dela ativou por causa da raiva, usou apenas 7 dias para matar todos os criminosos e arrancou os corações deles também, finalmente completamente levada à loucura. Justo quando estava se preparando para acabar com a própria vida, essa tarefa apareceu de repente. O propósito de Marcos nesse renascimento era salvar o máximo de pessoas possível, então preservaria essa tarefa para depois. Olhando para o horário, já era 9 da noite. Marcos lembrou de repente de uma tarefa decente chamada Bolsa da Gula Sem Fim. Agora precisava acumular resistência primeiro, pois obter aquele item sob a luz da lua definitivamente o manteria ocupado. Justo quando voltou ao mercado de conveniência planejando comer algo, Marcos descobriu que o lugar tinha sido completamente saqueado. Até as coisas que tinha enterrado no chão antes tinham sido desenterradas e levadas. A lua estava prestes a aparecer e ousaram fazer algo tão ousado naquela hora, que Marcos visse o quão ousados realmente eram. A cena mudou para a entrada da estação de metrô. Um grupo de pessoas estava continuamente movendo carga para fora. A Helena e o grupo dela só podiam assistir de longe, sem ousar pará-los. Além disso, até os suprimentos deles tinham sido roubados por esse grupo. O Dani analisou que a oposição tinha várias vezes mais pessoas, mesmo que os valores de habilidade deles fossem maiores que os dos outros. 2 punhos não conseguem derrotar 4 mãos. Isso não pôde deixar de surpreender a Sarah atrás, porque nunca tinha ouvido Dani falar tantas palavras de uma vez antes. O que confundiu a Helena foi como esse grupo descobriu o mercado de conveniência. Quando terminaram de mover tudo e estavam se preparando para ir embora, o líder do grupo subitamente se virou e acenou para eles com um sorriso enquanto os outros pareciam confusos. Só o Tyler ficou alarmado. Quando a Sarah perguntou se aquele homem tinha acabado de cumprimentá-los, o Tyler rapidamente negou, dizendo que o homem estava apenas provocando. Então acrescentou que não havia necessidade de entrar em conflito com aqueles caras, então que fossem embora. Já que tinham levado tudo, teriam que procurar em outro lugar. Depois que se virou e caminhou alguns passos, o que os outros não notaram foi o suor frio escorrendo pelo rosto do Tyler. O Tyler xingou aquele tolo idiota por baixo do fôlego. Por que tinha que acenar para ele? Porque antes disso, o Tyler tinha ido encontrá-lo sozinho. Tinha contado sobre o mercado de conveniência no segundo nível subterrâneo da estação de metrô, até se oferecendo para guiá-los. O líder da gangue inicialmente não confiou no Tyler, achando que era uma armadilha montada pelo Tyler e Marcos juntos. Mas no segundo seguinte, o Tyler o agarrou com uma mão e o levantou. O homem estava prestes a revidar, mas foi recebido com um punho do Tyler grande como um saco de areia direto no rosto. Aquele único golpe mandou voando 2,5 metros. O soco instantaneamente destruiu a atitude arrogante do homem. O Tyler então disse que já estava num nível diferente desses idiotas, então por que precisaria de uma armadilha para emboscar fracotes que eram inferiores a ele? A cena voltou ao presente, onde várias pessoas encontraram uma sala pequena na entrada da estação de metrô para descansar. Quando a Helena viu Marcos sair, o chamou. Ver Marcos voltar deu a ela uma inexplicável sensação de segurança. O Tyler culpado continuava dizendo a si mesmo para não ficar nervoso, já que ninguém sabia que foi ele quem fez aquilo. Quando Marcos entrou, a Helena disse que quando foram buscar a Grace e a Sarah, aquele grupo de pessoas tinha completamente saqueado o mercado de conveniência na estação de metrô. Depois de ouvir isso, Marcos perguntou quanto de comida tinha sobrado. A Helena apontou para a comida na mesa e disse que não havia muita. A situação era urgente na época, então só conseguiram pegar um pouco. O Tyler interveio, dizendo que não tinha como evitar, mas já que Marcos tinha voltado, não poderia simplesmente pegar de volta deles, embora Marcos pudesse não conseguir vencê-lo se fosse sozinho. Marcos não respondeu à pergunta, apenas deu uma risadinha suave e disse que deveriam comer algo primeiro. Sendo ignorado e zombado por Marcos mais uma vez, o Tyler rangeu os dentes saudavelmente. Então correu e bateu a mão na mesa na frente de Marcos, dizendo que aquilo não funcionaria. Alegou que essa comida era algo que tinham arriscado a vida para obter, e se Marcos quisesse comer, teria que pagar o preço correspondente ou negociar algo por ela. A Helena perguntou ao Tyler o que havia de errado com ele. Não tinham trazido essa comida para todos compartilharem, mas o Tyler ainda se recusou a dar comida a Marcos de graça. Disse que era porque Marcos tinha declarado anteriormente que não se podia obter algo de graça. A Sarah concordou com um aceno. O Tyler pensou consigo mesmo que tinha que tomar o controle naquele momento. Enquanto todos concordassem com o que dizia, Marcos não teria nada a dizer. Queria ver por quanto tempo Marcos conseguia manter a arrogância. Marcos disse diretamente que não tinha mais nada para negociar por comida. O Tyler claramente não acreditou nisso e disse que Marcos podia usar o que obteve lá embaixo para fazer a negociação. A Sarah perguntou curiosamente o que Marcos tinha ganhado lá.
O Tyler respondeu que quando estava lá, Marcos tinha entrado num espaço misterioso e devia ter obtido muitas coisas boas que deveriam naturalmente ser compartilhadas com todos. Então Marcos devia compartilhá-las já, que ainda tinham que continuar viajando juntos. Até entregou um pedaço de chocolate a Marcos enquanto falava. Depois de ouvir o que ele disse, Marcos deu uma risadinha suave de novo e disse que ele tinha aprendido bastante rápido, mas não sabia que negociações só ocorrem quando a ordem ou força é igual. Também não sabia que Marcos não estava viajando com eles porque precisava deles. As runas nas mãos deles eram dispensáveis para Marcos. Marcos os tinha levado junto apenas por causa do que a eles tinha dito, mas já tinha feito o melhor possível. Não tinha tempo para jogar jogos com eles agora. Então, depois de deixar para trás as palavras cuidem-se, Marcos se levantou e abriu a porta para sair. Vendo isso, a Sara primeiro pediu a todos que não brigassem. Então disse a Helena para vir com ela chamar Marcos de volta. No entanto, o Tyler disse para não tentarem pará-lo. Foi Marcos quem escolheu ir embora. Acreditava que uma vez que Marcos fosse, poderia ser o líder ali. Mas as duas mulheres completamente ignoraram as tentativas dele de pará-las e insistiram em caminhar em direção à porta. Quando a Helena estava prestes a sair, o Tyler rapidamente perguntou o que estava tentando fazer. Ia abandoná-los e ir com aquele cara. A Helena ficou ali pensando por um momento. Então resolutamente saiu da loja, pegou a bainha da roupa de Marcos e perguntou se Marcos podia levá-la junto. Depois de perguntar, os olhos dela estavam cheios de expectativa e o coração estava batendo rapidamente. Mas Marcos disse que não conseguia levá-la. Ouvindo isso, o humor da Helena caiu para o fundo do poço e a mão naturalmente soltou a roupa de Marcos. Bem naquele momento, Marcos acrescentou que já tinha dito antes que se conseguiam acompanhar era problema deles. O humor da Helena instantaneamente mudou de tristeza para alegria ao ouvir isso. Mas naquele momento, o Tyler saiu para interferir, dizendo que a Helena não podia ir embora. A razão dele era que, embora a Helena tivesse pago a parte das runas, a do Dani ainda não tinha sido dada. O que não esperava era que o Dani dissesse de trás que estava tudo bem, porque o Dani também escolhia ir com Marcos. Justo quando estava prestes a sair, o Tyler o bloqueou e perguntou se sabia o que estava dizendo. Você acha que meu pai vai poupar o seu? Uma vez me esforcei para salvar você de virar um morador de rua, mas agora ousa me contrariar. Mas dessa vez o Dani estava diferente de antes. Disse que não podiam sair daquele lugar de jeito nenhum, e as pessoas de fora não sabiam que ainda estavam vivos. Então como o Tyler contaria ao pai? Naquele momento já não importava mais.